Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula nesse formato de horário, né? Então, todas as minhas aulas vai ter um número que vai ficar mais fácil de vocês identificarem. Essa semana a gente vai falar sobre combinação e arranjo. A gente vai dar um passinho a mais na análise combinatória. Na aula de hoje, arranjo e combinação. Arranjo. A gente aprende matemática, sempre falo isso com vocês através de exemplos, né? Então, vamos lá, como que vocês vão entender arranjo? Eu coloquei esse exemplo aí, escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para assumir, respectivamente, os cargos de supervisor, tesoureiro e marqueteiro. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente fala arranjo, a ordem importa. Ou seja, se eu colocar um tracinho para supervisor, tesoureiro e marqueteiro, a gente não se mistura, certo? É como se eu tivesse assim colocado primeiro, segundo e terceiro lugar. Quer dizer que um supervisor ele não pode ser tesoureiro e ele não pode ser marqueteiro. Então, como que eu resolvo isso? Ó, é como se a gente fosse aqui o primeiro tracinho, esse de vermelho. Eu tenho 8 pessoas, então eu tenho 8 pessoas aqui disponível para ser supervisor. Se eu escolhi uma pessoa para ser supervisor, eu já tirei ela do meu grupo. Então, eu vou escolher agora o tesoureiro. Então, eu vou ter quantas pessoas à minha disposição? 7. Se eu já escolhi 2 pessoas, eu vou tirar ela do grupo. Então, para ser marqueteiro, quantas pessoas eu vou ter à minha disposição? 6 pessoas, ok? Então, isso quer dizer que a ordem importa. Eu tenho uma função para cada tracinho, como se eu estivesse colocando um tracinho aí. Como que eu resolvo? Do mesmo jeitinho que a gente fez em permutação. 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 336 grupos distintos. Eu posso resolver dessa fórmula. E eu posso resolver também com essa aqui. Como que eu leio isso aí? É um arranjo de N elementos tomados P a P. Isso aqui, ó, lê dessa maneira. Arranjo de N elementos P a P. O que seria N? N seria a quantidade de pessoas, por exemplo, nesse exemplo aí, a quantidade total, o conjunto todo, ou seja, 8 pessoas. E o que é P? É a função, é o que eu estou escolhendo. Então, N sempre vai ser maior do que o P. Eu já ensinei vocês a resolver fatorial, então seria a mesma coisa. Nesse caso aqui, então, como a ordem importa, o N seria 8 e o P seria 3, que são as funções que eu preciso. Resolveria aqui normalmente. Já a combinação, a ordem não importa. Por exemplo, tá? O mesmo exemplo aqui de uma maneira diferente. Escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para formar uma equipe administrativa. Aqui tanto faz. Eu preciso apenas de 3 pessoas. Então, como que eu resolvo isso? Ó, eu pego uma pessoa aqui aleatoriamente. No outro grupo, eu posso pegar, só mudar a ordem aí, eu peguei as mesmas pessoas, tá vendo? A ordem não importa. Como que eu resolvo quando a ordem não importa? Eu vou usar essa fórmula. Como que eu leio isso? Combinação de N elementos tomados P a P. Pode ser escrito também dessa outra maneira aí, ó, CN, P. Nesse caso aqui, ó, eu teria N, o número maior, o número total do conjunto, P, o número é a quantidade que eu preciso na equipe, ou seja, o número menor. Ó, vocês viram a diferença da fórmula? A outra fórmula de arranjo é só isso aqui, ó. E essa outra fórmula, eu tenho o P aqui. Quando a ordem não importa, eu pego aleatoriamente. Eu tenho essa combinação, tá? Eu uso essa fórmula. Então, vocês viram a diferença? No primeiro, no arranjo, eu falo as funções de cada tracinho. Nesse aqui, não importa. Eu quero apenas 3 pessoas aleatórias. Por exemplo, vamos pôr na sala de aula um exemplo.
Eu tenho uma sala de aula com 30 alunos e quero escolher o líder da sala e o vice-líder. Então, eu tô pondo função para cada tracinho. Aí, que seria o quê? Seria um arranjo. Então, outro exemplo. Eu tenho uma sala com 30 alunos e preciso pegar 2 pessoas para ir numa reunião. Tem alguma função para eles? Não, eu apenas vou pegar aleatoriamente. Então, isso é a diferença. Vocês querem saber um macetezinho aqui, colocou aqui sobre arranjo, ó, para vocês não esquecerem. É bobo, tá? Mas eu vou falar para vocês, ó. A ordem importa com ordem. Então, arranjo, ok? Para vocês não esquecerem. A ordem não importa, combinação. Certinho? Então, combinação, aí vocês vão resolver no mesmo jeitinho fatorial. Aqui, o que eu fiz? Ó, 8, a quantidade de pessoas que eu tinha. 3, aí eu preciso pegar uma equipe com 3, então coloquei aqui. Aí resolvi aqui na fórmula 8 menos 3, 5. Resolvo o fatorial, dá um resultado de 56, tá bom? Então, agora eu vou um desafio para vocês. Ó, eu tenho uma Mega Sena, tá? Tem 60 números. Quantas combinações de números eu posso fazer? Aqui a ordem importa? A ordem importa aqui? O que vocês acham? Não importa. Por quê? Porque tanto faz no primeiro número saiu 1, saiu 15, saiu 56, não importa. Não vai alterar no resultado. Então, é uma combinação. Então, no caso da Mega Sena, eu tenho 60 números para tirar 6. Jogo na fórmula aqui. Então, quer dizer que eu tenho 50.063.860 jogos distintos que pode acontecer. Tá bom? Então, esse é o resultado aí. Para você ganhar na tela, para você ter certeza que você vai ganhar na Mega Sena, você tem que fazer 50 milhões de jogos. Certo? Vamos ficar pobres mesmo, né? Porque é impossível. E esse valor aqui para você jogar, capaz que dá para você pagar, dá mais que o valor que você poderia ganhar no jogo. Bom, então essa é a minha videoaula dessa semana, tá? Então, nessa aula 40, vocês vão fazer um relatório dessa videoaula. A aula 41, vocês vão enviar o relatório dessa aula com os exercícios. Aula 42, dúvidas. Aula 43, exercício. A aula 44 vai ser uma correção de atividades. O que acontece? Eu vou colocar lá na plataforma, certinho os dias de aula de vocês, que eu não vou disponibilizar, por exemplo, o exercício na aula 40, vai ser no dia da aula 41. Essa semana, na quarta-feira à tarde, o que aconteceu? Vocês vão fazer bloco. Então, algumas turmas que eu teria aula na quarta-feira à tarde, não vai ter. Então, o que vai acontecer? Essas turmas vão ficar faltando algumas aulas essa semana. Então, mas lá na plataforma, eu vou colocar tudo especificado, tá? Por exemplo, no dia da sua aula, você pode ir lá que está liberado para você o que você precisa fazer. Cada aula tem uma orientação lá dentro da plataforma, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.